e repartindo juntos. Amém? A gente vem de uma série onde a gente repartiu os principais episódios da vida de Jesus. A gente gastou um tempo aqui entendendo, a conhecer qual foi o ministério de Jesus, a obra da cruz. E então, um adolescente conversando comigo essa semana falou assim: beleza, Serjão, entendi, Jesus, o Filho, o Verbo que se fez carne, quer nos curar para que nós possamos curar em nome dEle, para que a gente possa ser agente transformador no reino, para que aquilo que Ele está curando na sua vida, que as suas feridas tenham poder para curar, que aquilo que Ele fez na sua vida, que aquilo que Ele transformou na sua vida, você possa testemunhar e gerar vida na vida de outras pessoas. Então talvez você esteja aqui frente do ministério durante vários anos e são infinitos os casos de dificuldades, de jovens que pensam em suicídio. E nós, enquanto ministério, temos clamado por isso. Clamado intensamente para que a nossa juventude não se entregue e que a gente possa interceder uns pelas vidas dos outros. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. É o texto base dessa mensagem, lá no livro de Romanos, na carta, que Paulo escreve a Romanos, no capítulo de número 15, Romanos 15, versículo 13. Queria pedir para alguém dos meninos da equipe, alguém aí, Lauro, pega um copo de água para mim, a garganta está bem seca. Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo está escrevendo a uma comunidade de fé, uma igreja, a qual ele tinha amor. Essa comunidade ela está passando por ataques, aonde não era fácil falar do Evangelho. Eles eram perseguidos. Você tem noção disso? Hoje você tem liberdade de falar para Jesus para qualquer pessoa. Você tem noção? Nesse tempo aqui, se você falasse de Jesus para alguém e um guarda romano ouvisse, você era preso, você era perseguido. Você tem noção da dificuldade que esse povo está passando? Hoje a única coisa que você precisa vencer dentro de você, para poder te falar de Jesus para alguém, é às vezes o teu ego, às vezes a tua vaidade, às vezes o teu orgulho, a sua timidez. Mas essas pessoas, além de vencer isso, precisavam ter convicção de que fazendo isso, a vida estava em risco. Então Paulo escreve a essas pessoas com uma mensagem de esperança. Mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto, que você meditasse nele durante a semana, depois dessa pregação, e que também você pudesse, a gente vai discorrer muito sobre o capítulo 27 do livro de Atos, e que também durante a semana, eu vou tentar resumir ele aqui, e que também durante a semana, muito obrigado, meu irmão, que também durante a semana você pudesse investir um tempo lendo o capítulo 27 do livro de Atos. No capítulo 27 do livro de Atos, conta uma história. A história de um cara que conheceu a Jesus e tinha um fervor muito grande
por conhecer e levar o evangelho até uma cidade chamada Roma. Mas enquanto Deus não deu a ordem para que ele fosse até Roma, ele se manteve no lugar e na direção que Deus o deu, o orientou. E ele teve seu ministério, passou por várias dificuldades, né? Mas assim como Jesus, esse cara, ele foi acusado pelas autoridades, as autoridades dos judeus. Ele foi acusado de pregar um evangelho falso, de falar mentiras e blasfêmias. E quando ele foi acusado por isso, como ele era um cidadão romano, ele recorreu, falou: olha, eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado então por Roma. E aí, ele é preso e ele é levado até Roma. Nós estamos falando de uma viagem que vai de Jerusalém até Roma, atravessa o mar. Então ele é colocado numa embarcação por um centurião chamado Júlio. Ele entra nessa embarcação, esse centurião é muito generoso com ele, e eles começam essa viagem. Ele está preso, rendido, para ser julgado pelo imperador romano. E nessa embarcação, e nessa viagem, desde o começo se mostrou muito difícil, muito adversa, sempre com ventos contrários, demorando muito. Naquela época não tinha motor, era a velas, com ventos contrários, né? E aí eles chegam até uma ilha que fica exatamente ao meio do caminho. Eles trocam de embarcação de um outro navio que vinha de Alexandria, mas daí então a viagem começa a ficar muito mais difícil. Os ventos contrários, e em determinada situação, as pessoas começam a jogar as coisas para fora, de tanto que o vento era contrário, com risco de naufragar aquela embarcação. E então esse cara chega, se levanta e fala: ei, não é melhor a gente voltar, ficar aqui? Mas essas pessoas falaram: não, a gente vai dar conta, a gente vai chegar até do outro lado. Porque já era inverno e eles não tinham se preparado para aquilo, então eles arriscaram, né? E foram. E aí, meu irmão, o negócio ficou mais difícil ainda. Ventos que arremetiam a embarcação e eles foram tirando seu suprimento. A história nos conta que em determinada situação até a própria armação da embarcação é jogada ao mar. E quando eles fazem isso, pensando que ia ter algum sucesso, eles se encontram à deriva. Eles estão à deriva. Então, esse cara levanta e fala: ô, vocês estão desesperados. Vocês não têm mais do que esperar. Mas eu queria te dizer, fique em paz. Nenhum fio de cabelo vai cair da cabeça de vocês. Todos nós chegaremos com vida. Esse cara se levanta nesse momento de puro desespero. Eram mais ou menos 280 a 300 pessoas nessa embarcação. Tem noção? É mais ou menos aqui, hoje a gente deve estar em 50 pessoas aqui. Já imaginou 300 dentro de um barco? Então ele se levanta e fala: ei, ninguém vai morrer. E as coisas vão começando a melhorar. Eles vão vendo terra, vão lançando as âncoras e vão percebendo que está ficando mais próximo. E quando isso acontece, o que eles têm? A ideia genial. Eles jogam os botes. E então Paulo fala: ei, se vocês fizerem isso, nós não vamos chegar. Corta esses botes aí agora. E eles vão lá e cortam os botes. Então chega a determinada situação que já está próximo, mas a embarcação está se despedaçando. Então os guardas, vendo a terra e a possibilidade de viver,
fala, cara, o que nós vamos fazer com os prisioneiros? Aí um tem a ideia genial de falar assim, vamos matar eles. Mas esse centurião, Júlio, que prezava pela vida desse cara, falou, não, vocês não vão fazer isso. Então, eles vão e alguns se agarram naquilo que podem e todos chegam em terra vivos. Uma ilha chamada Malta. E não termina por aí. O capítulo 28 vai falando pelos desafios pelos quais esse cara vai passar. E eu queria que a gente pegasse esse episódio, porque o cara que escreve, que passa por essa situação é Paulo, o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu esse mesmo texto agora. E eu queria que a gente gastasse um tempo refletindo sobre isso. Refletindo sobre o que essa história representa na vida de Paulo. Já imaginou vocês receberem assim uma vontade muito grande de se tornar médico, de se tornar engenheiro, e aí você passa 4 anos estudando, e no dia da formatura, no dia de pegar o diploma, de exercer aquilo, você está nessa mesma situação, você está num barco que vai naufragar com mais 300 pessoas. Começa a trazer essa realidade para a sua vida. O que eu percebo na vida de Paulo, que é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, é que Paulo colocou a sua esperança naquele que não muda. Paulo colocou e tinha seu coração fundado naquele que é constante, fiel. E às vezes, meninos, eu percebo muito, nos relacionando, conversando, orientando e aconselhando vocês, que a maioria das frustrações, os motivos pelos quais nós temos nos desesperados, é porque nós temos colocado a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que é finito, naquilo que acaba. Às vezes você está confortável, está feliz, porque você é um moço ou uma mulher, uma menina, uma garota de feição bela. Você é bonita. Só que eu queria te dizer, não tem nenhum problema em você se alegrar com isso. Mas você colocar nisso a sua segurança, eu queria te dizer que essa beleza ela é passageira. Talvez você é feliz com isso e se acha, porque você chega na escola, os boys tudo olha, nossa, porque as meninas olham quando você tira a camisa, você tem um porte bonitão, mas isso é passageiro. Isso não é nada que você possa se apoiar. Porque uma vez eu conheci um jovem que era lindo, mas esse menino era bonito demais, mas ele teve num acidente de trânsito a face rasgada e não ficou bonito. Mas eu tive o privilégio de conhecer alguém que era belo por dentro, em que esse acidente não afetou a vida dele. E eu vou te falar, meu irmão, não é sobre beleza, mas assim, a beleza interior dele exalava tão grande, que assim, a namorada que é mulher, que até hoje ele é casado, é assim, é linda também. Não só externamente, como internamente. E ele fez questão de não fazer muita coisa com aquilo, para que aquela ferida tivesse poder para curar. Então, às vezes, eu estou citando esse exemplo, que às vezes é bobo, mas eu aconselho, e a gente acompanha jovens que têm quadros de depressão, porque eles não se enquadram no padrão estético da sociedade, porque tem uns quilos a mais ou uns quilos a menos, porque tem o olho assim ou o cabelo assim. E eu queria que você refletisse, pegasse esse pequeno exemplo, que às vezes a estética é superficial, que todos nós conseguimos ver, e te dizer que você se apoiar nessas coisas, você colocar a sua esperança nessas coisas, é a coisa mais insegura que você pode fazer na sua vida.
E às vezes aqueles mais cautelosos que colocam a sua segurança no seu saber. Não, eu vou estudar, eu vou ganhar dinheiro, e quando eu tiver dinheiro eu vou fazer um seguro, e minha casa vai ser segurada, e meu carro vai ser segurado, e eu vou ter muita coisa, e minha casa vai ter cerca, e eu vou ser seguro, e ninguém vai conseguir. Meu irmão, uma gripe chacoalhou o mundo. Uma gripe, um vírus que é considerado simples, fez todo o conhecimento humano se ajoelhar, porque até hoje a gente não tem a cura para essa pandemia que nos acomete. E aí eu quero te perguntar qual é o conhecimento que pode te proporcionar segurança. Os homens que mais estudaram ainda estão em crise, porque não conseguem encontrar uma vacina. E às vezes você pode estar achando num plano de convicção que estudando muito e fazendo muito, você vai determinar para a sua vida a segurança. Eu queria te dizer nessa noite que você está enganado. Não tem problema nenhum você estudar, mas colocar e depositar nisso a sua convicção e a sua segurança fará com que você se frustre. E aí, meninos, o que eu quero dizer para vocês é que, assim como aquela tripulação que às vezes estava pensando e convictos de que iriam chegar até o destino pela segurança e pelo porte daquela embarcação. Quem aqui assistiu o Titanic? Que o povo falava assim, isso aqui não afunda nunca. Eles colocaram a sua segurança, alguns, no porte, na tecnologia. Outros colocaram a sua segurança na quantidade de suprimento que estava com eles. Só que em determinado, aquilo que era suprimento se tornou peso. E eles tiveram que jogar. Só que esse homem, que tinha claro e convicto o que é fiel, constante, não se acometeu às tribulações pelas quais essa embarcação passou. Então eu queria que você começasse a pensar agora, nesse momento, o que tem feito você se sentir aflito, o que tem feito você perder as noites de sono, o que tem feito você se sentir rejeitado, o que tem te incomodado e o que tem te angustiado. E você começasse a refletir essas coisas a partir desse prisma, a partir disso que eu falei para vocês. Não é o teu padrão estético hoje que vai dizer que você é mais ou que você é menos. Às vezes você está estimando menos de você porque as pessoas falam que você é feia, ou às vezes você está estimando mais de você porque as pessoas falam que você é bonito. Existe um padrão estético dentro da sociedade, e normalmente nas escolas existe bullying por isso. E esse bullying parece brincadeira, mas ele não é brincadeira, ele deixa feridas na gente. Quando a pessoa fala que você é gorda, que você é magra, quando ela traz um adjetivo ruim para a sua vida, você ri, mas você leva mágoa para casa, você vai com o seu coração sangrando. E o que você cai na armadilha de acreditar é, cara, se eu fosse igual àquela menina, eu seria muito mais feliz. Se eu fosse igual àquele padrão lá, daquelas meninas que eles falam que é bonita, eu seria muito mais feliz. Se eu fosse igual àquela pessoa, se eu fizesse igual àquela pessoa, eu teria um namorado, eu seria mais feliz, eu conseguiria as coisas mais fáceis. Ei, eu quero te dizer, isso é uma armadilha de Satanás para a sua vida. Para com isso. Aquele que te criou pode te dizer quem você é. E o que ele te diz nessa noite é que você é filho amado. Não há nenhuma imperfeição na sua vida. Ele te fez à sua imagem, à semelhança. O que há em você que ele não quer é o pecado. E mesmo assim, ele te chama para um relacionamento, para que você possa amadurecer, se arrepender disso e lançar fora. Não existe em você nada que o outro possa dizer que vá te gerar dor. É você quem está deixando isso entrar na sua vida.
É que é você quem está deixando isso tomar forma na sua vida. O bullying é uma das coisas, um dos maiores relatos das pessoas e dos jovens que se encontram em quadro de depressão. Muitas vezes nós aconselhamos os jovens de quase 24 anos que já passaram pela fase escolar, as quais vocês estão, passaram pela faculdade e ainda carregam consigo marcas das coisas que foram ditas lá quando estavam na idade de vocês. Então eu queria que você começasse a refletir por isso. Às vezes você está se estimando demais porque você tem uma feição bela. Seja mais humilde, ela vai passar. E às vezes você está se estimando de menos, porque as pessoas estão dizendo que você não se enquadra, você não é. Não deixe isso tomar lugar no seu coração. Se lembre disso, aquele que te criou, te chamou de filho amado. Repita isso para você. Deixe essa verdade tomar conta no seu coração. Entenda que a beleza mais pura vem de dentro. E ela vem justamente desse relacionamento com Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, o meu amado é mais belo. Você acha que a gente está se referindo à feição de Jesus? Nós estamos nos referindo à beleza justamente que ele exala a partir das suas virtudes. Príncipe da paz, conselheiro. Então, começa a perceber que o relacionamento com Deus é o que vai fazer que você não se desespere. Porque é Ele que vai te orientar. E muito, ao ler esse texto, eu percebo que muito do que vem do desespero desse povo é justamente quando Paulo fala: ei, nós vamos precisar jogar as coisas, nós vamos precisar deixar os barcos, nós vamos precisar aqui, mas a nossa vida vai se preservar. E aí eu queria te fazer essa pergunta nessa noite: você está disposto a deixar aquilo que você entende que é certo, para ser em obediência, seguir a direção de Deus para a sua vida? Queria deixar com vocês o meu testemunho. Já falei isso para alguns. Se eu estiver sendo repetitivo, por favor, me perdoe, mas foi o lugar onde Deus tratou o meu coração. Eu comecei minha carreira cedo. Com 18 anos, eu fui contratado como vendedor para uma empresa aqui de Uberlândia. E com 19, eu fui promovido a supervisor. Me tornei coordenador. E quando eu tinha lá para uns 23, 24, eu saí dessa empresa a convite para me tornar gerente. Eu acompanhava cerca de umas 1.500 pessoas. Eu era responsável por uma operação que tinha umas 1.500 pessoas. E isso foi nos meados de 2013. Eu tinha acabado de me casar, tinha 2 meses de casado. E eu me lembro bem de uma cena que eu era gerente e eu tinha 2 propostas de emprego. Eu tinha acabado de me tornar gerente e eu tinha 2 propostas de emprego na minha mesa. Mas eu entendi que não era o momento de sair, porque eu tinha acabado de feito uma movimentação e tudo mais. Passado 1 mês, no 3º mês que eu estava nessa empresa, começou uma crise comercial, mudança de governo e tudo mais. E essa empresa a qual eu trabalhava era a 3ª. Então eu fui demitido. E aí foi uma crise para o setor, porque o setor que eu trabalhava era um setor de prestação de serviço. E aí eu falei: está tranquilo, eu tenho dinheiro aqui. Quando eu cheguei em casa para dar a notícia que eu tinha sido demitido, a minha esposa me deu uma outra notícia: você vai ser pai. Meu mundo girou. Vocês não têm noção. Falei: e agora? Cadê minha segurança? Não, mas eu tenho aqui o seguro-desemprego, vou desembolar aqui, vai dar certo. Eu vou correr atrás. E foram, amigos, 9 meses desempregado. O cara que tinha 2, 3 propostas, passou 9 meses.
o seguro-desemprego acabou e quem sustentou a minha casa foi o salário da minha esposa. E foi um tempo onde Deus misericordiamente, com sua misericórdia, tratou o meu coração. E eu me lembro de entrar na sala de uma mulher que fazia entrevistas, e ela falou assim: ei, você quer realmente trabalhar? Você quer realmente trabalhar? O seu currículo é demais para esse momento. Ninguém vai te contratar. Ninguém vai te contratar com tanta bagagem. As pessoas vão ficar com medo de você não ficar no serviço. E aí, meus amigos, eu lembro desse texto aqui, eu lembro claramente que assim como aquelas pessoas pegavam o seu suprimento e jogavam, eu tive que pegar a minha experiência e ir tirando do currículo e jogando fora. E aí eu deixei lá só que eu era vendedor. E nesse processo, sabe o que Deus disse ao meu coração? Que eu não queria um emprego, eu não queria o sustento da minha casa, eu não queria trazer segurança para a minha família. O que eu estava buscando incessantemente era simplesmente o status de ser gerente. A vaidade de ocupar um cargo o qual a sociedade diz: ei, você deu certo na vida. E sabe qual é a misericórdia de Deus? No cargo como vendedor que eu assumi, a minha filha nasceu no dia 7 de dezembro de 2014. Minha filha nasceu no dia 14 de dezembro de 2014, 7 dias antes, depois que eu lancei o meu currículo, depois que eu reduzi o meu currículo. Eu fui admitido e 7 dias depois a minha filha nasceu. Só que antes de Deus dar luz à vida da minha filha, Ele trouxe vida através da minha vida. Só que eu precisei ter o coração disposto para tirar daqui a vaidade. E sabe o que foi mais generoso da parte de Deus? Eu me empenhei nesse serviço, eu entrei nele como um vendedor trainee, um vendedor júnior. Quem começa? Com 3 meses eu fui promovido. E aí eu me tornei um vendedor mais sênior. E eu comecei a ter rendimentos maiores do que eu tinha como gerente. E eu comecei a ter mais tempo, porque o cargo me ocupava demais. Então eu comecei a ter mais tempo para ajudar a minha esposa, para ser mais presente na vida da minha filha. Então Deus tinha preparado algo novo para mim, mas para me tomar posse daquilo que é novo, para mim entrar nesse lugar, eu precisava abandonar algo que era velho, que era o meu orgulho, a minha vaidade. E eu precisava, principalmente, durante todo esse processo, buscar a direção do que é a orientação e a voz de Deus. Então eu queria dizer, durante esse momento, que você entendesse, naquele dia eu estava desesperado, várias vezes eu me sentia impotente, várias vezes eu sentia a minha masculinidade, a condição de ser homem, de ser provedor, jogada ao chão. Mas o que Deus precisava tratar naquela noite não era a capacidade de prover, o que Ele precisava tratar naquela noite era a capacidade de me humilhar à presença dEle. Porque a maioria das vezes a gente acha que se humilhar é algo menos, é algo ruim. Mas humilhação está ligado com humildade. E humildade não é algo menos. É algo que é. É simplesmente ser aquilo que é. E sabe por que a gente acha que humilhação é algo ruim? Porque na maioria das vezes a gente acha de nós mais do que somos. Então, naquele momento eu queria ser provedor. Eu queria fazer com os meus próprios braços. E Deus queria me mostrar que Ele tinha todo o plano na palma da sua mão. E ao invés de fazer muita força, a força que eu deveria fazer era mais sobre obediência. Então, meninos, eu queria trazer o meu testemunho, eu queria trazer o testemunho de Paulo, para que vocês entendessem a importância sobre o desespero. Porque talvez não hoje, talvez não nesse momento, talvez não agora, ou talvez no passado, mas eu queria te dizer que você vai passar por situações difíceis na sua vida. E o que vai fazer você passar por essas situações difíceis na sua vida, de maneira como Paulo passou, é ter os seus olhos fitados ao alto.
é buscar do alto, é buscar de Deus a direção. Às vezes a gente faz muita força querendo fazer e resolver com os nossos próprios braços. E talvez ao invés de você fazer tanta força assim, você deveria fazer mais força, sabe onde? De joelho, no seu quarto, em oração, em meditação e buscando Deus. Eu não sei qual o tamanho do seu desafio, o que te angustia nessa noite hoje. Eu não sei, e eu não menosprezo isso. Só quem sabe a dor é quem está passando. Eu reconheço a sua dor, eu sou o seu irmão e eu tenho compaixão por ela. Mas eu queria te dizer que somente a direção que vem do alto vai fazer com que isso que é ferida hoje na sua vida seja curado, e principalmente, não somente ser curado, mas que seja usado para curar outras vidas além da sua. Então eu queria que a gente refletisse nisso. Deus está levantando uma geração que tem zelo pelo nome dEle, que tem amor. Então Ele quer usar a sua vida para cuidar dessa geração que está perdida, desses jovens que estão perdidos, desses jovens que pararam de ter conexão com o Pai, e por isso estão ceifando as suas próprias vidas. Que a gente saia daqui agora realmente motivados, com base daquilo que eu reparti da minha própria vida, do meu testemunho, do que a gente recebeu através da vida de Paulo, a buscar do Senhor e fitar nele a nossa esperança. Amém? Queria que você ficasse de pé, para a gente terminar esse momento com uma oração. Eu queria que a gente pudesse, nesse momento, exercitar algo que a Bíblia nos ensina, que é orar pelo outro. Eu sei do tamanho da sua dor, eu sei dos desafios pelos quais você passa, mas eu creio firmemente que quando a gente intercede pelo outro, existe alguém intercedendo por nós, existe alguém orando por nós. Quando a gente tira os olhos do nosso umbigo, a gente começa a perceber o amor que deve encontrar ao outro. Então eu não sei nessa noite se você tem um amigo, se você tem um colega, se você tem um familiar que passa por esse momento de desespero, mas eu queria que você tivesse compaixão de orar pelo outro, que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e levantar a sua voz em palavras de amor, para que Deus pudesse interceder, usar a sua vida, te capacitar, para que você seja usado como boca do Senhor, para proferir palavras de vida naqueles que estão perdidos e desconexos, aqueles que estão longe, que as suas palavras de amor possam gerar vida na vida deles. Paizinho, eis aqui a nossa comunidade de fé, eis aqui os seus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que é estar na Tua presença essa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio que é poder, ó Pai, receber do Senhor aquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai. Paizinho, há uma geração perdida, Pai, há uma juventude, ó Pai, padecendo e morrendo, ó Pai. E nós nos levantamos nessa noite, ó Pai, como aqueles que serão intercessores. Nós nos levantamos essa noite, ó Pai, te pedindo do alto inspiração. Nós nos levantamos nessa noite pedindo para o Senhor que o Senhor nos capacite, que o Senhor multiplique dons e talentos nas nossas vidas, ó Pai, para que a gente possa alcançar essa geração, para que a gente possa alcançar essas pessoas que estão desesperadas, ó Pai. Pai, levanta e cuida das nossas vidas, nos ensina, ó Pai, para que a gente seja assim como Paulo, ó Pai, essa fonte firme, que diante dessa situação de desespero, ó Pai, soube ser luz para aqueles que estavam desesperados, ó Pai. Nos ensina a buscar mais e mais do Senhor, a fim de que nos fortalecemos
e nos transformemos, ó Pai, nesse varão firme, assim como foi Paulo, Pai. E que o Senhor possa nos colocar em lugares difíceis, assim como Paulo esteve, para que a gente seja a boca do Senhor, ó Pai. Para que as palavras que saiam da nossa boca sejam vida, ó Pai. Pai, nós nos levantamos contrariamente a todas essas vidas que têm sido ceifadas, ó Pai, que têm sido perdidas, ó Pai. Nós queremos encontrar e gerar vida naqueles que estão longe do Senhor. Nós queremos ser usados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Usa nessa noite, ó Pai. Usa nessa noite e lança essas sementes, ó Pai, no coração de cada um, que vai frutificar no Teu tempo. O Senhor vai levantar pessoas na vida de cada um, as pessoas às quais o Senhor quer que esses jovens dessa noite possam ser usados, ó Pai, para ser bênção, que a gente seja um rio de água viva, ó Pai, a água que vem do Senhor e do Teu Espírito, que é onde a gente passe, aquilo que era seco, tome vida, ó Pai, floresça, ó Pai, segundo a Tua graça, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amados, eu queria agradecer vocês enormemente e queria te pedir que essa oração que você fez hoje se estenda não só por esses breves minutos, mas que ela se estenda durante todo esse mês. É um mês que a gente separou para interceder, para orar enquanto igreja, para as vidas que estão perdidas. Eu queria te dizer mais uma vez nessa noite, não se diminua, não deixe nada que alguém disse de você ou por você tome espaço no seu coração. Deixe somente aquilo que Deus disse que você é, ser verdade na sua vida. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor. Muito obrigado.